Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4. Estamos dando continuidade às exposições neste Evangelho. E a exposição hoje será do verso de número 35 até o verso de número 41. Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o 41, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos ao nosso bendito Senhor. Nosso Deus, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra está aberta. E a razão, Pai, é porque nesta ocasião, neste momento, a Tua palavra será exposta, será pregada. Mais uma vez eu te peço, Pai, que apesar de mim, apesar das minhas limitações, que o Senhor, Pai, me use neste momento para a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo. Que possamos, Pai, ser instruídos na verdade de que o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus, tal qual o Pai, é o Deus soberano sobre absolutamente todas as coisas. Ó Senhor, me usa de modo que as verdades da Tua palavra possam ser expostas com clareza, sem qualquer tipo de impedimento, Senhor. Que as minhas palavras, o meu modo de falar, que não sejam um impedimento, Senhor, para que aqueles que aqui estão compreendam a Tua palavra. E que também, Senhor, aqueles que aqui estão escutem a Tua palavra e a fiel pregação da Tua palavra como a Tua própria palavra, como o Senhor mesmo falando. E que, Senhor, eles atentem para tudo que será dito. E possam ouvir com graça, com amor, com fé, com desejo sincero, Senhor, de viver e de experimentar as verdades espirituais que são encontradas na Tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, que não sejam palavras de homens ditas aqui neste púlpito, neste momento, mas a Tua própria palavra somente, Senhor, pois ela é que importa. Anuncia a Tua palavra, Senhor, e esta porção do Teu ensino para nós, com intrepidez, com ousadia, Senhor, sendo usado por Ti poderosamente. Usa-me, ó Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho, é que oro. Amém. Amém. Meus irmãos, viver neste mundo em que nós vivemos, certamente deve nos fazer chegar a uma conclusão inevitável.
Cada vez que contemplamos o mundo em que nós vivemos e contemplamos a vida daqueles que andam ao nosso redor, ou até mesmo a nossa caminhada aqui neste mundo, nós sabemos que, e devemos estar certos disso, que tempestades chegam à nossa vida e muitas delas passam sobre nós impetuosamente. Esta é uma realidade, meus irmãos, neste mundo. É uma realidade neste mundo caído. E você certamente já percebeu e já viu na vida de muitas pessoas ímpias, pessoas que não conhecem ao Senhor. Pessoas experimentando grandes aflições na sua vida. Pessoas que durante um período estavam com a vida muito boa e andando em plena tranquilidade neste mundo. E então, de uma hora para outra, algo terrível aconteceu na vida desta pessoa. Esta pessoa, então, agora se encontra num estado totalmente triste e deplorável. E você pensa assim, como isso pode ter acontecido? De uma hora para outra, uma tempestade ter passado assim, de modo tão avassalador por cima dessa pessoa. Então, nós nos deparamos com esta realidade com os ímpios neste mundo. Mas, meus irmãos, nós também sabemos que estas coisas não acontecem somente com os ímpios. Você sabe e deve estar consciente disto. Você, como um crente, deve saber que aqueles que são seus irmãos em Cristo passam por aflições. Talvez você passe por aflições. Se não passa, passará por aflições. E é uma coisa que eu e você devemos estar certos disto nessa nossa peregrinação. É exatamente isto que esse texto vai nos mostrar, meus irmãos, nesta noite. Que inclusive pessoas que temem ao Senhor e que servem ao Senhor, que procuram de algum modo, mesmo nas suas limitações, viver em obediência ao seu Deus, ainda assim, tempestades vêm sobre eles. E foi exatamente isto que aconteceu com aqueles que com o Senhor caminhavam neste mundo. Tempestade, meu irmão e minha irmã, veio sobre eles repentinamente. Olhemos, meus irmãos, para o que diz o texto que nós lemos agora, Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. O texto nos diz então, no versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. Naquele dia, meus irmãos, o que é que o Senhor Jesus Cristo tinha feito naquele dia? O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele estava pregando. O Senhor Jesus Cristo, como expus nos últimos domingos, ele estava anunciando a palavra diante de uma multidão. E ele falava muitas coisas no nível daquelas pessoas, e também vimos que muitas coisas ele falava em parábolas. Não para que todos entendessem, mas como nos diz o texto, mais de uma vez, em particular, ele explicava estas verdades aos seus discípulos. Verdades a respeito do reino, verdades a respeito do reino do Senhor que se expande quando homens assumem os seus papéis como despenseiros deste evangelho neste mundo. Vimos que também é um Senhor que não precisa de nós para fazer com que este evangelho, este reino possa se expandir, mas é um Deus que soberanamente e independente de nós faz com que tudo cresça, quando inclusive nós dormimos. É o Senhor então que faz tudo soberanamente, é o Senhor também que com a nossa cooperação e com o seu poder faz com que este reino, o reino do Senhor, o reino de Deus, que aparentemente é minúsculo no início, como um grão de mostarda, depois se evidencia, se revela como uma grande árvore, tendo abrigada sob ela, pássaros. E como vimos, aí envolve pessoas, nações,
tribos, línguas distintas, onde o reino do Senhor alcançará. E isto é certo. Trata-se de uma expansão do reino de Deus que nada neste mundo, nem fora dele, pode impedir. A vitória e a expansão do reino do Senhor neste mundo é certa. Então depois, meus irmãos, do Senhor passar o dia inteiro anunciando verdades como esta, ele então se volta para os seus discípulos e diz: passemos para a outra margem. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, decide então mudar de lugar. Ele deseja agora ir para a outra margem do chamado Mar da Galileia. Nos desloquemos para outro lugar. Talvez a minha dedicação aqui, por este tempo, já foi suficiente. Verdades gloriosas já foram anunciadas aqui. Nos desloquemos agora para a outra margem. Este é o meu desejo. É interessante, meus irmãos, notarmos isto, porque aqui, nestas primeiras palavras, nós devemos observar algo que deve trazer segurança e deveria ter levado segurança ao coração daqueles que com Cristo estavam naquela ocasião. E as palavras são justamente estas: passemos para a outra margem. Porque vejam, meus irmãos, aqui, Cristo, nestas palavras, Ele está garantindo para aquelas pessoas que com Ele estavam, de que certamente eles sairiam daquele lugar e que chegariam a outra margem. Atentem para estas palavras como se promessa do Senhor fosse para aqueles que com Cristo estavam naquela ocasião. Ele está garantindo para eles: estejam certos de que nós chegaremos a outra margem. Então, nos desloquemos agora e saiamos até a outra margem. É exatamente isto que Cristo fala. E o que é que acontece então aqui nesta ocasião? Os discípulos, sendo homens tementes ao Senhor Jesus Cristo, obedientes a Ele, rapidamente e prontamente atendem o seu pedido. O que é que eles fazem então? O versículo de número 36 nos diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Então os discípulos, meus irmãos, eles prontamente atendem ao pedido do seu Senhor. E ele foi levado, meus irmãos, do jeito que estava, cansado. O Senhor Jesus Cristo ele não foi para lugar nenhum. Do jeito que ele estava ali, ele então foi tomado, ele foi colocado no barco, para que então fosse deslocado para outra margem, como ele mesmo havia solicitado. Os discípulos atendem, ele está ali para se mudar de lugar. E junto a ele, como nos diz o texto, outros barcos também estavam ali, como que seguindo eles, pelo mar, chamado Mar da Galileia. E quando nós olhamos para este texto e nós pensamos então, bom, parece que as coisas estão caminhando tranquilamente. O Senhor Jesus Cristo pede, os discípulos prontamente atendem. Eles então, como homens experientes, acostumados em estar em cima de um barco, eles então pegam Cristo, colocam-no no barco, despedem as multidões. Outras pessoas, atentando e querendo seguir a Cristo, então seguem-no, desejando ali provavelmente ouvir mais das suas palavras, ouvir mais das suas instruções, de repente buscar alguma coisa para o seu próprio interesse, nós não sabemos, mas estavam ali a seguir. Tudo, meus irmãos, ocorrendo, mais uma vez, aparentemente de modo normal. Nada diferente. Até que algo acontece, então. O versículo 37 nos diz o que aconteceu. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Vejam, meus irmãos, o que aconteceu aqui. Como que repentinamente um temporal enorme surgiu. Um vento certamente muito forte, águas terrivelmente agitadas ali. E tudo isto estava movendo aquele barco de um modo que certamente espantou os discípulos. E vale a pena repetir, lembrem-se, eles estavam acostumados com o mar. Para que eles então olhassem para esta realidade e ficassem agitados, certamente algo muito diferente estava acontecendo ali. Grande temporal, onde se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. Então veja, o barco estava balançando, talvez quase que virando, água entrando no barco. Imaginem a confusão ali dentro. Imagina como deve ser a experiência de experimentar um barquinho virar. Ontem o presbítero Tiago estava me dizendo que lá em Recife, no mar lá, chegou a virar o barco deles de uma ponta a outra, assim, como se tivesse, imagine como agitação no mar, não é? E você, quando menos espera, leva uma pancada e então a coisa muda, né, de uma hora para outra. Exatamente uma agitação grande é essa que estava chegando aqui, meus irmãos. Considerem isto aqui como algo realmente fora do comum. Por mais que naquela região, em algumas ocasiões, coisas desta natureza acontecessem, para que eles ficassem como ficaram, como veremos mais à frente, certamente era algo extraordinário que estava acontecendo ali. Estava a ponto de virar. Era questão de tempo, meus irmãos, que aquele barco afundaria. Questão de tempo. E quando nós olhamos para isto, nós pensamos assim: trata-se de homens que temem ao Senhor, que estão no barco com o Senhor, para uma missão fazer com o seu Senhor, e coisas dessa natureza acontecem. Muitas pessoas olham para isso com espanto e pensam: como pode isso acontecer? Como pode isso acontecer com aqueles que caminham com Deus? Meus irmãos, a realidade é que mesmo os que servem o Senhor passam por provações. Mesmo aqueles que temem a Deus. Como você, que deve temer ao seu Senhor. Você deve estar certo disso. Não é porque você teme a Deus, não é porque você serve ao Senhor, que você estará isento de tribulações. Quem prega algo contrário ao que acabei de falar, aqui são muitas igrejas por aí. Venha para Cristo e as suas dificuldades acabarão. Venha para Cristo, venha para a igreja e então as aflições desaparecerão. É uma propaganda enganosa. Em nenhuma ocasião a Escritura nos diz que nós estaremos isentos de tribulação e dificuldades nesta vida. Muito pelo contrário. A palavra do nosso Senhor diz: tereis aflições neste mundo. Muitas aflições. As mais diversas e variadas. Mesmo sendo você um crente que teme ao Senhor. Nós não devemos pensar, meus irmãos, que nós estamos livres disto. Se a aflição não chegou na sua vida, a aflição chegará. É uma certeza que você deve ter nesta vida. Se a tribulação não chegou na sua vida, uma coisa que você pode estar certo, a não ser que você seja levado para Cristo amanhã ou hoje, mas é certo, a tribulação na sua vida chegará, as tempestades chegarão. E elas podem, meus irmãos, alcançar cada um de vocês de um modo progressivo, você vendo a tribulação vir, a tempestade vir, e você não tem como fugir e ela passa por cima de você. Ou ela pode vir repentinamente.
E então as suas estruturas, você está imaginando que talvez você não cairá, mas você começa a perceber que parece que as coisas não estão tão firmes assim, e começa a balançar, e coisas estranhas começam a cair dentro, e você começa a ser saculejado, e você pensa assim, que coisa terrível é essa que de uma hora para outra me aconteceu. Muitas vezes é dessa forma que acontece. Talvez você já tenha experimentado algo desta natureza. Talvez você saiba de pessoas que experimentaram algo assim. Você conhece alguém que experimentou alguma tragédia na sua vida ou na sua família? Tragédias muitos crentes experimentam nesta vida. No seu lar, com seus filhos, com a casa que sempre morou. A coisa que mais grave que aconteceu na minha vida foi o fato da minha casa pegou fogo a minha casa. E isso foi algo na minha história que, olha assim, uma tragédia, né? Você perder sua casa e derrubar a casa e você ficar sem casa. Aconteceu na minha vida. E outras tragédias, você certamente conhece coisas muito mais sérias do que simplesmente uma casa pegar fogo e você perder a sua casa. Há pessoas que sentiram dores muito maiores por coisas que perderam nesta vida. Irmãos, pais, filhos, tragédias dolorosas, meus irmãos. Quando, subitamente, de um dia para o outro, por causa da maldade ou perversidade de homens, por causa de algo que eu não conseguiria controlar no meio do mar ou da água, onde quer que seja, aquilo que estava nos meus braços, aquilo que era tão caro e querido por mim, foi tomado de mim. Tragédias nos alcançam nesta nossa caminhada. Coisas que talvez alcancem as nossas famílias, problemas familiares, dificuldades no nosso lar. Quando nós estamos lá bem na nossa família e de repente as coisas parecem que não estão caminhando tão bem. O filho parece não desejar seguir os caminhos do Senhor e está se envolvendo com coisas que certamente serão grandemente prejudiciais para ele. A esposa que, ao invés de tentar se dedicar ao cuidado do esposo e dos seus filhos, ela está negligenciando isso e não está nem um pouco se importando, e então começa a aspirar por coisas deste mundo e abandona o seu lar, e abandona a sua casa, e abandona os seus deveres no lar. O esposo que deveria ser aquele que vai cuidar do seu lar, dos seus filhos, da sua esposa, ao invés de ele estar cuidando daqueles que são do seu lar, ele está negligenciando isto, e isto começa então a atrapalhar o bom andamento no lar, o bom relacionamento entre os familiares, entre marido e esposo, entre filhos e tudo mais. Essas coisas certamente acontecem na vida de muitos. Problemas familiares surgem. Talvez você já tenha enfrentado isto. Talvez você enfrente isto nessa sua peregrinação. Isso pode acontecer com você. Você não deve imaginar que isso não pode acontecer com você. Pode, e fique certo disto. Ou de repente, meus irmãos, um problema na saúde. Quando você está lá com todo vigor, trabalhando, fazendo uma série de coisas neste mundo, e você pensa assim, nada vai me abalar. Eu sou forte, eu sou grande, eu faço as coisas mesmo, e é isso. Quando você menos espera, uma doença lhe alcança. Em poucos dias, de repente, poucas semanas, meses, você está debilitado, impossibilitado de fazer aquilo que você conseguia fazer antes com tanta beleza, sem a menor dificuldade, com agilidade, ou o que seja. Enfermidades alcançam o povo do Senhor hoje sim. Câncer e tantos outros problemas. Quantos irmãos nós sabemos que enfrentaram o câncer?
Quantos que enfrentam hoje o câncer na sua vida? Pessoas tementes ao Senhor, que amam a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o caso de crianças, me faz recordar aqui agora do neném, da Neidine e do Johnny. Tão pequenininho. Mas durante esse período seu de vida aqui neste mundo tão curtinho, aqui, ele já tem enfrentado tantas dores. Talvez dores que você com 20, 30 anos, talvez nunca tenha experimentado tais coisas, mas em tão pouco tempo ele tem experimentado isto. Problemas na saúde, que alcançam, meus irmãos, de criança, jovem, adulto, velho, não importa. E crentes. Isso acontece também. Ou de repente você está tendo um problema no emprego, você está lá no seu trabalho e você faz tudo direitinho no seu trabalho e então as coisas parecem que não estão caminhando muito bem e você começa a ficar chateado com o seu trabalho e parece que as coisas não satisfazem mais você e o que você recebe já não é bom para você e o trabalho já não é tão prazeroso como é. E você começa a ter desentendimentos com o seu patrão, com o seu irmão ou colega de trabalho, e você começa a ter problemas e desgastes ali. Aquele trabalho que parecia para você ser a salvação e a solução para você, então, a fazer várias coisas neste mundo, quando você menos espera, não se trata de um grande problema, eu peguei uma bomba nas mãos agora com esse trabalho. Problemas surgem ali. Desapontamentos com pessoas neste mundo. Quando você pensa em alguém e você começa a depositar a sua esperança naquela pessoa e você se apega a esta pessoa como a pessoa mais importante e tão boa e parece que você desloca os seus pés do fundamento que deve estar em Cristo e você começa a colocar a sua confiança e depositando a sua esperança nessa pessoa e então chega determinado dia e essa pessoa frustra você, você fica grandemente desapontado. A tristeza toma conta do seu coração, encontra-se estampada no seu rosto e você olha assim para a vida e como pode ser assim? Porque eu estou enfrentando isto? Problemas com relacionamento com os irmãos da igreja. Os irmãos, são tantos os problemas. Poderia passar a noite inteira falando aqui sobre problemas que podem surgir na nossa vida. Porque, de fato, são diversos os problemas que surgem. As aflições e tempestades são as mais diversas na vida do crente. E é justamente isto, meus irmãos, especialmente porque crentes somos, que muitas vezes as dificuldades vêm. Ainda mais neste mundo caído, nós estamos nadando contra a maré, como algumas pessoas falam. Nós não estamos indo no fluxo deste mundo, nós estamos indo contra o fluxo deste mundo. E por essa razão também sofreremos com a maldade e a malignidade daqueles que no mundo estão e que odeiam a Cristo, e porque nós seguimos a Cristo, eles também nos odeiam. E eles tentarão nos ferir, talvez tentem até nos matar. Você acha que isso é impossível? Basta contemplarmos o que tem acontecido no mundo aí. Muitos crentes tementes ao Senhor tendo a sua vida ceifada. E por que razão isso não acontece aqui? Não pense que é porque você é mais justo do que eles, nem porque você é melhor do que eles. É porque o Senhor tem sido bondoso conosco e tem nos preservado de perseguição mais ferrenha. Mas isso pode acontecer. Isso pode chegar na minha porta, isso pode chegar também na sua porta, irmão. Esta é a realidade que nós podemos enfrentar neste mundo. As tribulações vieram na nossa vida, tribulações estão na nossa vida e tribulações virão na nossa vida. Isto é algo certo, a Escritura nos garante isto. Mas o ponto é, como é que nós agimos em meio a essas dificuldades? O que é que o nosso coração revela em meio às dificuldades? Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que as dificuldades
fazem ser reveladas é onde está o nosso coração. É justamente onde está o nosso coração. Porque se de todas essas coisas que falei, você pode pensar numa série de outras coisas, se seu coração ele estiver em tais coisas, somente nestas coisas, no seu emprego, na pessoa que o desapontou, na sua saúde, no seu bem-estar físico, no seu bem-estar financeiro, ou seja lá o que for, o que acontecerá com você? No meio dessas dificuldades, você ficará grandemente perturbado. No meio dessas dificuldades, você cairá em grande e terrível desespero. É isso que acontecerá com você. É isso que acontecerá comigo se eu colocar o meu coração ali. E então revelará ao meu coração a dificuldade. A dificuldade revelará. Olha, o meu coração está no lugar errado. E pode revelar, inclusive, ídolos no meu coração. Mas quando o crente, quando aquele que passa por dificuldades, ele tem os seus pés e os seus olhos fitos no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, aí é onde tudo muda. É quando o desespero não me alcançará, porque como já disse alguém, o desespero só nos abate e nos alcança quando nós tiramos os olhos de Cristo. Tirar os olhos de Cristo é ser conduzido ao desespero. Mas mesmo em meio à tribulação e à dificuldade, estando com os olhos fitos em Cristo, nós conseguimos caminhar. Então o nosso coração deveria, na verdade, revelar uma plena e absoluta confiança neste Cristo. Mesmo em meio às dificuldades e às tribulações que alcançam as nossas vidas nesta nossa peregrinação. Outra coisa que nós devemos olhar para as dificuldades e pensar também o seguinte, ou melhor, saber o seguinte, é que as provações e dificuldades, elas jamais podem ser vistas também como algo que vem das mãos de Satanás, das mãos do inimigo. Porque é o que acontece com muitas pessoas por aí. Aconteceu um problema na família. Isso é coisa do inimigo. Deve ser o inimigo de nossas almas. É Satanás. É ele querendo fazer o mal contra mim. É ele que tenta sempre. Não necessariamente. Quem fez com que o mar ficasse revolto, que as ondas ficassem agitadas, que um vento agisse ali naquela ocasião, não foi Satanás, não. Foi o próprio Deus quem fez isto. Algumas pessoas imaginavam isso quando a casa onde morava pegou fogo. Satanás, não, meu irmão, não foi Satanás quem fez isso. Com o tempo eu fui entendendo. Se trata de providência divina. Se eu sou calvinista e entendo Deus é soberano sobre a minha vida e sobre tudo, aquilo aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Se eu perdi a casa é porque o Senhor queria que eu perdesse a casa. Não Satanás. Nem obra de Satanás. É obra do meu Senhor. E, meus irmãos, essas dificuldades e aflições que você enfrentou, que você enfrenta hoje ou que enfrentará, ela tem um aspecto didático e também para o nosso próprio amadurecimento e aperfeiçoamento. As dificuldades vêm e vêm nos trazendo lições. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, nós encontramos as seguintes palavras. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora,
A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, a realidade é que as dificuldades, as provações, as tribulações, as tempestades que nos alcançam têm o propósito de nos fazer mais aperfeiçoados como povo de Deus. As tribulações e dificuldades que vêm sobre nós têm o propósito de nos fazer mais maduros na fé. As dificuldades e tribulações que o Senhor permite que eu e você enfrentemos nesta vida, vêm sobre nós para nos tornar mais santos. As tribulações e dificuldades que o Senhor coloca em nossas vidas, nesta nossa peregrinação, vêm para nos conduzir a que sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, as dificuldades e as tribulações, elas têm um propósito totalmente definido pelo próprio Deus, que soberanamente conduz todas as dificuldades que nós experimentamos nesta vida. Algumas pessoas me perguntam com frequência como foi que você conheceu a Cristo? Como foi que você foi salvo por Cristo? E uma coisa que eu respondi assim é: rapaz, eu tenho dificuldade de definir bem, porque eu cresci na igreja, então fica difícil de conseguir dizer, eu nasci ali. Me recordo que em determinada ocasião eu estava num acampamento de uma igreja batista lá. Eu não estava muito balizado ainda teologicamente, não. Então, fizeram um apelo lá na igreja, no acampamento. Aí, o jovem levantando a mão aqui, outro levantando ali. Aí me levaram lá na frente, fizeram a oração. Nada mudou na minha vida. Levantei a mão, não teve nada de significativo ali. Mas eu costumo dizer que foi justamente depois que meu pai saiu de casa, minha mãe entrou numa depressão, a casa pegou fogo, que foi quando eu realmente tive um encontro com o Senhor. Ou que talvez as evidências de uma salvação anterior, os frutos de uma salvação anterior, passaram a se evidenciar na minha vida. Porque, meus irmãos, foi interessante que neste processo todo, eu pude de alguma forma me aproximar mais do Senhor. Foi quando eu procurei ler mais a palavra, foi quando procurei de alguma forma estudar mais um pouco a teologia, foi quando eu passei a me dedicar mais nisto. Então passei a servir melhor a igreja e então as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu dou graças a Deus pelo que aconteceu. Aquilo deveria ter acontecido. Certa vez falei, talvez eu não estivesse no seminário, talvez hoje não estivessem pastoreando essa igreja, se algo desta natureza não tivesse acontecido na minha vida. Foi o Senhor quem fez aquilo com um propósito glorioso. Tudo o que Ele fez redundando na glória do seu próprio nome e no benefício daqueles que amam o Senhor. E é justamente assim, meus irmãos, que muitas vezes acontecem na nossa vida. As dificuldades vêm não para nos afogar, nós que somos crentes, mas para nos fazer mais parecidos com o nosso Senhor. Qual a aflição que você tem experimentado na sua vida hoje? Qual a extensão, a altura, a profundidade da enfermidade, dificuldade, tribulação, tempestade que você enfrenta na sua vida hoje? Saiba que nela o Senhor tem um propósito de algo, certamente te ensinar. Certamente te ensinar algo, mudar algo em você, aperfeiçoar algo em você. Ou de repente, muitas vezes, talvez nem em você mesmo. Talvez para que você experimente isto e de repente nada mude. Mas você seja alguém capaz de
tendo experimentado esta enfermidade, tribulação, dificuldade, você possa, de alguma forma, socorrer a outro. Porque, às vezes, a dificuldade vem para que experimentemos, para que depois possamos ajudar alguém que dificuldade semelhante a nós experimenta. Não é isto que Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 3º e 4? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ele nos consola nas nossas tribulações para que possamos consolar aqueles que estão angustiados com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Às vezes é para isto também. Você olha assim, por que isso aconteceu na minha vida agora? Mais tarde você saberá por que aconteceu na sua vida agora. Mais tarde você certamente saberá por que você experimentou aquilo. O Senhor, meus irmãos, muitas vezes nos dá as aflições com esses propósitos que falei, mas para que também, meus irmãos, nós aprendamos os seus decretos. É justamente isso que o salmista vai nos dizer no Salmo de número 119, versículo de número 71. Ele vai dizer assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, foi tão bom passar pela dificuldade que eu passei, porque de alguma forma eu fui conduzido a aprender mais sobre os decretos do meu Senhor. Meus irmãos, essa declaração deveria ser a declaração que deveria sair dos nossos lábios. Não murmuração, não indignação, não insatisfação contra o nosso Deus, reclamando por todos os cantos do mundo a nossa aflição. Mas deveria ser justamente esta: foi-me bom ter passado por aflição. Mas realmente, meus irmãos, as aflições vêm e elas podem nos perturbar grandemente. Mas o que fazer então? É interessante quando nós olhamos para o texto, o versículo de número 38 vai nos falar alguma coisa. Vai falar acerca de Jesus. E vai dizer assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Vejam, meus irmãos, o que está acontecendo aqui. No meio de toda aquela agitação, Cristo faz algo. E ele não está correndo no barco de um lado para o outro, tentando fazer com que, de alguma forma, aquele barco não venha a pique. Cristo, ele simplesmente decide dormir. E por que razão Cristo faz isso, meus irmãos? Cristo estava cansado. Lembrem-se, Cristo passou o dia inteiro pregando, andando, subindo em barco, descendo de barco, pregando, e vai para lá, e vem para cá, e prega, e fala, e parábola, vai palavra para frente, palavra para trás. Cristo estava exausto. Ele estava tão exausto, meus irmãos, que isso levou ele a justamente ter a necessidade de descansar. O sono de Cristo, inclusive, parecia tão pesado que no meio de um barco tão agitado, ele não estava acordando, não, ele estava dormindo ali. Ele tinha necessidades, meus irmãos, reais e físicas. Ele estava ali na popa do barco, com a cabeça reclinada, não sobre um travesseiro confortável, aqui a tradução está travesseiro, mas seria uma espécie de encosto. De repente, aquele travesseiro onde alguém sentava de couro para poder conduzir o barco, eu não sei.
Mas era um encosto. Ele encostou a cabeça em algum lugar e então ali ele dormiu. O que esta realidade revela sobre este Cristo que estava no barco dormindo? Que esse Cristo que estava no barco dormindo, ele é um homem. Homem, 100% homem. Aqui, meus irmãos, é evidenciado diante dos nossos olhos a humanidade deste Cristo. Isso deveria chamar a nossa atenção. Ele possui, meus irmãos, todas as necessidades que nós possuímos. Pense nas necessidades que você possui, Cristo possuía também. Ou melhor, Cristo possui. Cristo, ele é plenamente divino e plenamente humano. Ele hoje está plenamente divino e plenamente humano. Seu corpo unido à sua alma, o seu corpo humano, a sua humanidade, a sua divindade. Ele precisava descansar, ele precisava disto naquela ocasião. Mas mesmo ele estando cansado ali, meus irmãos, exaustos, o que é que os discípulos fazem? Os discípulos estavam diferentes deles, os discípulos estavam desesperados, mas além disso, além de estarem desesperados e amedrontados, sem saber o que fazer, inclusive, eles então pensam, acordemos o Mestre. Então, quando eles chegam lá e contemplam aquele Cristo dormindo ali na popa do barco, pensaram, então, parece que este Cristo, parece que o Mestre, ele não se importa conosco. É como se quisessem dizer o seguinte, estamos para morrer, estamos para naufragar e o Senhor está dormindo sem fazer nada. É como se eles agissem assim. E você pode pensar assim, que ousadia desses homens agir assim. Mas pensem na ocasião do desespero dessa pessoa. Muitas vezes agimos assim, inclusive. Na hora do desespero. Na hora que a tribulação e a angústia nos alcança, nós parece que nós temos o direito, então, de chegar ao Senhor e dizer assim, Senhor, e aí? Você não vai mudar minha realidade não, é? Eu estou aqui enfrentando esta dificuldade, eu estou passando aqui por esta enfermidade, meu filho está passando por esta dificuldade, meu pai, ele enfrentou isto, eu perdi meu emprego, surgiu um câncer. O Senhor está dormindo? Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós falamos assim. Talvez pensamos assim. Eles estavam realmente, meus irmãos, ali, desesperados, apressados falaram com o Senhor deste modo, acordando-o. E o temor deles, meus irmãos, revela uma coisa acerca deles. Revela que nestes homens, por mais que andassem com Cristo, havia uma falta de fé. Falta de fé. Aquele momento, meus irmãos, revelou a incredulidade daqueles que caminhavam com Jesus. Como escreveu um comentarista, sua amargura não está totalmente separada de certa medida de confiança. Se isso não fosse verdade, veja aqui ele falando agora já sobre a realidade de que por mais que estes homens fossem incrédulos naquela ocasião, por mais que estivesse faltando fé na vida deles, naquela ocasião, ainda assim eles tinham fé. Não era uma fé enorme. Não era uma fé, como algumas pessoas dizem, que move montanhas. Mas era uma fé. Eles possuíam alguma medida de confiança. Se isso não fosse verdade, sendo alguns deles pescadores experientes, não se virariam para o carpinteiro em busca de ajuda. Eles não buscariam o carpinteiro ali, Cristo. Por que eu vou buscar a ajuda dele se ele é carpinteiro? Eu que trabalho no mar. Com certeza, sua fé estava longe da perfeição, porém, até mesmo a pequena fé é fé. Até mesmo a pequena fé é fé e carrega consigo esperança de purificação e crescimento. Então, meus irmãos, havia fé nestas pessoas.
Aquele clamor deles diante do Senhor era um clamor de fé, embora pouca fé. Na essência, meus irmãos, o clamor era um apelo apavorado por ajuda, como se ele estivesse dizendo: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, desta dificuldade que nós estamos enfrentando agora. Se eles não possuíssem fé, eles não pediriam socorro ao Mestre Jesus. Eles não teriam chamado o carpinteiro. E se eles procuraram, meus irmãos, ele, é porque eles, de alguma medida, sabiam que aquele que estava dormindo com a cabeça num encosto, ele poderia, de alguma forma, resgatá-los daquela tempestade. Eles clamam a ele. E aqui mais uma coisa deve nos ser ensinada também. Quando nós estamos enfrentando algum tipo de tribulação, dificuldade, ansiedade, angústia, não importa qual seja a tribulação, dificuldade, a quem nós devemos recorrer? Eu devo recorrer a quem? É aquele que pode me socorrer. Não é o dinheiro, não é o escapismo, fugir da realidade, não é o me esconder de enfrentar o problema, não é correr para o psicólogo, não é correr para o psiquiatra, é correr para Cristo. É clamar a Ele. É clamar àquele que pode nos socorrer na aflição. A quem você recorre na sua aflição e na sua tribulação? Você tem buscado nas suas dificuldades dobrar os seus joelhos e orar ao seu Deus a fim de que Ele socorra você? Meu irmão, não tem ninguém melhor neste mundo ou fora dele para assistir você nesta ocasião. Ele pode sarar a tua enfermidade. Ele pode trazer um conforto à dor que você sente. Ele pode fazer com que a sua consciência perturbada seja aplacada. Ele é quem pode ajudar você na sua dificuldade. Sendo a vontade dele, ele pode. E você deve recorrer a ele. Clamando. Talvez até insistindo. Talvez ele até não vá até você na ocasião que você espera. Porque muitas vezes nós somos apressados e pedimos ao Senhor e esperamos que daqui a 15 minutos já esteja resolvido o problema. Aí tem um problema, eu espero que à noite vai estar resolvido o meu problema. E eu orei, o Senhor vai me ouvir, né? E, gente, por que não vai me ouvir? Mas não é sempre assim. Quando nós olhamos para o caso de Marta e Maria, lá, irmãs, lá em João, capítulo 11, nós encontramos um clamor de alguém que desejava que Cristo fosse lá para socorrer o seu irmão. Cristo foi imediatamente, meus irmãos? Não. Cristo não foi imediatamente. Cristo não curou Lázaro. Por mais que aquela pessoa, por mais que fosse um homem amado por ele. Porque ele amava Lázaro, o texto vai nos dizer. Ele amava Lázaro, mas ele permitiu que Lázaro chegasse a padecer. E por mais que houvesse um clamor insistente da irmã deste homem, o Senhor não atende imediatamente aquilo. Posteriormente, ele então vai ressuscitar Lázaro, porque ele certamente seria mais glorificado na ressurreição de Lázaro do que na cura de Lázaro. Mas uma coisa é certa, ele certamente ensinou algo àquelas mulheres. E uma coisa foi paciência. Você pode clamar ao Senhor para te livrar de alguma enfermidade, e o Senhor então pode te livrar, mas no tempo dele. Pode ser que ele não te livre hoje.
Pode ser que ele não te livre amanhã. Pode ser que o problema que você enfrente hoje, você tenha que enfrentar ele durante mais um mês, um ano, 10 anos, 25 anos, até o fim da sua vida. Porque, meus irmãos, tem dificuldades e tribulações que de fato chegam na nossa vida e elas chegam para ficar, só nos largam quando nós partimos desta vida para a glória. Qual era o espinho que Paulo tinha na carne que o incomodava? Até onde eu sei, aquele espinho da carne não foi tirado dele, não. Se você souber de algum texto que me diz que o espinho da carne de Paulo foi tirado dele, eu não conheço. Mas eu sei que quando ele encontrou o seu Redentor, sim. Quando ele foi habitar na glória, sim. Aí sim, meus irmãos. É quando muitas vezes nós seremos libertos de algum tipo de dificuldade e tribulação que podemos enfrentar nesta nossa peregrinação neste mundo aqui. Mas uma coisa, a lição é certa. Clame ao Senhor. Qual a enfermidade que você enfrenta hoje? Qual a dificuldade que você enfrenta hoje? Qual o seu problema? Clame a Deus. Ele certamente ouvirá a sua oração. Ele escuta a oração dos seus filhos. É exatamente assim que nós devemos agir. Uma outra lição, e aqui a partir do exemplo de Cristo, meus irmãos, que nós devemos ter também, é que no meio da dificuldade, nós somos chamados a, de alguma forma, a confiar neste Deus que conduz as tempestades. Assim como Cristo estava confiando no seu Pai que a tudo conduzia. Porque não era simplesmente o cansaço de Cristo ali. Cristo, meus irmãos, ele acorda, e então ele age ali, mas ele estava tranquilo. Pois está justamente experimentando aquilo que naquela ocasião ele deveria experimentar sob a providência de Deus. Então ele confiava plenamente no seu Deus. Assim como nós também devemos confiar plenamente no nosso Deus em meio às dificuldades. Cristo, sendo homem, precisava de descanso e, sendo homem, viveu também na dependência e confiança do seu Pai. Mas algo diferente agora acontece mais uma vez. Algo diferente demais para um humano, simplesmente. O versículo de número 39 nos diz o seguinte: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Você não nota algo diferente aqui, não? Meus irmãos, Cristo se levanta, ele nem fala com os discípulos, ele não dá bronca neles, vocês são incrédulos demais, viu? Não, ele se levanta então e ele vai, e ele agora, ao invés de falar com os discípulos, ele fala com o vento e com o mar. Talvez se alguém tivesse lá e fosse um incrédulo, talvez dissesse assim: rapaz, esse homem aí, realmente faz sentido o que muitos estavam pensando, que ele estava louco, que o homem está falando com o vento e com o mar aqui, tem alguma coisa estranha com esta pessoa. Mas a realidade não era esta, meus irmãos. Se tratava do próprio Jesus, o soberano, reivindicando e revelando ali quem ele realmente é. Ele não está dando ordens aos seus discípulos. Cristo está dando ordens àquilo que homem nenhum consegue dominar: o vento e o mar, as águas. Ninguém. O que foi que Cristo fez? Cristo simplesmente, com uma ordem, mandou cessar. Calma-te. Aquieta-te. Cessa. E o que aconteceu então? Imediatamente, meus irmãos, o vento cessou. O mar parou de ficar agitado, como se fosse um espelho tranquilo e sereno. Como se aquela agitação que antes estava acontecendo nunca tivesse passado ali. Vejam só. Vocês percebem como Cristo é soberano?
Vocês conseguem perceber que Cristo agora revela algo que antes ele não havia revelado aqui neste barco? Meus irmãos, ele se revela como o Todo-Poderoso. Porque quem é aquele que tem poder para presidir as coisas deste mundo, o mar, o vento, a terra e tudo? É o próprio Deus. Cristo, ele se revela aqui como Deus. E quando nós comparamos, meus irmãos, esses versos tão juntos uns aos outros, um ao outro, nós chegamos à conclusão: este Cristo é plenamente divino, esse Cristo é plenamente humano, este Cristo é a segunda pessoa da Trindade, este Cristo é Deus. E não há nada que ele não possa fazer. Ele é todo-poderoso e ele é soberano sobre toda a criação, que é sua criação. Ele criou. Portanto, ele reina soberanamente sobre tudo isto. Meus irmãos, quem é que reina sobre a minha e sobre a sua vida? Quem é que realmente pode dar um basta às nossas tribulações, fazer cessar, fazer se aquietar? Este próprio Deus a quem nós devemos recorrer em oração quando as aflições e angústias nos alcançam. Justamente este mesmo Deus. Sendo vontade dele, o que ele fará? Ele pode fazer com que aquela sua tribulação ela pare. Ele pode fazer com que aquele seu coração inquieto e perturbado fique calmo e tranquilo. Ele pode fazer com que aquela sua consciência perturbada possa então ser tranquilizada. Ele pode fazer com que aquela sua enfermidade ela possa então desaparecer. O Senhor, ele pode fazer o que ele quer, porque ele é soberano. Saiba que não há tempestade na vida do crente que esse Deus não possa fazer cessar. Que este Cristo não possa fazer cessar. Se ele quiser fazer cessar. Porque ele pode nunca nos livrar daquilo. Mas ele pode. E quando as coisas se acalmam, e quando as situações mudam, e quando nós saímos daquelas dificuldades, nós devemos estar certos de uma coisa: não foi por causa da força do nosso próprio braço, mas porque o Senhor acalmou a tempestade. Ele disse: cala-te, emudece. Será que isso não nos dá, meus irmãos, razão, mais uma razão para confiarmos neste Cristo a quem nós servimos? Aqui temos razão suficiente, meus irmãos, para de forma alguma cairmos em desespero quando as aflições nos abaterem. Porque este Cristo, ele é o Todo-Poderoso e nada é demasiadamente difícil para ele. Nós não clamamos a homens falhos neste mundo. Nós clamamos a esse Senhor que pode nos socorrer. Ele pode te socorrer. Ele pode. Eu tenho ressaltado o tempo inteiro aqui. Ele pode, mas ele não tem que fazer. Eu quero que você saia consciente disso, meu irmão. Ele pode fazer, mas ele não tem que fazer. Talvez a situação nunca mude. Mas ele espera que o seu coração, no meio da tribulação, da enfermidade, da dificuldade, mude. Ele quer que esse seu relacionamento com ele mude. Isso sim. As circunstâncias externas podem não mudar, nunca. Mas o seu coração, no meio dessas dificuldades, deve mudar. Isso deve acontecer. E você então é chamado a confiar neste Cristo que reina soberanamente.
Então o versículo de número 40 nos diz, então lhes disse, agora então ele se volta para os discípulos e vai dizer, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Então agora ele se volta para os seus discípulos incrédulos. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, vocês ainda não têm fé? Vocês são homens de pequena fé, isto é, homens que são tímidos demais para descansar no conforto e na confiança que deveriam ter extraído da presença, das promessas e do poder do próprio Mestre. Vocês são hesitantes demais para perceber que o cuidado amoroso do Pai está sendo concedido a vocês pelo Filho. Como vocês podem ser assim? Como vocês não confiam nisto, mesmo tendo tantas evidências para confiar em mim? Porque uma promessa eu dei a vocês no princípio. Passemos para a outra margem. Aí está a promessa. Vocês chegarão seguros à outra margem. Quanto à incredulidade de vocês. E o Senhor poderia dizer isso de mim, de ti, eu não poderia hoje. Cadê a sua fé? Por que sois assim tímidos? Por que não tendes ainda fé em mim? Ainda que tenhas lido sobre os meus grandiosos feitos, ainda que tenhas experimentado grandes obras que eu fiz em teu meio, porque ainda não tens confiado em mim. Meus irmãos, o Senhor não nos tem dado uma razão sequer para desconfiarmos dele. Nunca nos deu. Mas nós não confiamos nele. Mas devemos, meus irmãos, sim, nos deleitar e nos lançar sem o menor receio sobre este Cristo, confiando nele. Porque ele nos garante, mesmo em meio às dificuldades, uma chegada certa ao destino determinado por ele. O que é que essa ação de Cristo no meio daqueles discípulos provocou neles? O versículo de número 41 nos diz, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto termina com uma pergunta. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram tomados, meus irmãos, de grande admiração com aquilo. Diante de tudo que contemplaram, a reação não poderia ser diferente. O temor tomou conta do coração deles. O medo aqui, meus irmãos, era como que era uma combinação de medo e reverência. Eles lançam então essa pergunta que poderia ser respondida por nós. Quem é este? Este é aquele que tem autoridade sobre o vento. Este é aquele que tem autoridade sobre o mar. Este é aquele que tem autoridade sobre as suas criaturas. Este é aquele que tem autoridade sobre a minha vida. Este é aquele que tem autoridade sobre a tua vida. Este é aquele que reina soberanamente sobre todos. Ele é aquele que reina soberanamente na tua vida. Este é o Senhor Deus. É Ele. Quem é este? Este é o nosso Senhor. Este é o teu Senhor. Este é o meu Senhor. É importante que saibamos disso de modo pessoal. Como são pessoais as minhas e as suas aflições. Este que tudo pode mudar, inclusive as nossas circunstâncias, é o teu Deus e o teu Senhor soberano. Ele é teu e tu, meu irmão e minha irmã,
és dele. Nós pertencemos a ele. Nossa peregrinação, meus irmãos, nesta vida, ela será cheia de tempestades. Mas é certo que chegaremos no reino celestial. Jesus não nos prometeu que passaremos pela vida sem dificuldades, mas Ele nos prometeu sua mão, sua força, seu amor e resgate final. Nunca devemos desanimar de alcançar o final de nossa jornada, o paraíso. O Senhor vai garantir a nossa chegada. Ele nos levará pelos perigos até que ao final cheguemos à glória. Ele prometeu no início, chegaremos a outra margem. Ele te promete hoje, você chegará às regiões celestiais com Cristo, mesmo passando por estes dias difíceis de tribulação, neste mundo mau em que nós vivemos. Confiemos, meus irmãos, portanto, no nosso Deus, que cuida de mim e de ti. Descansemos nos cuidados paternais do nosso Senhor, lançando sobre Ele e nele toda a nossa confiança, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Senhor, muitas dificuldades, Pai, nos alcançam nesta vida. Tantas são, Pai, as dificuldades, as adversidades que experimentamos e tudo isto, Pai, nós sabemos que é permissão Tua. Ensina-nos, Pai, a mesmo em meio às dificuldades, a confiarmos em Ti, certos de que o Senhor tem cuidado de nós, certos de que o Senhor tem algo para nos ensinar, certos de que o Senhor tem algo para mudar em nós, para nos aperfeiçoar no serviço a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos confiando em Ti inabalavelmente, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Sê com Teu povo, Pai, ajuda-os nas suas angústias e dificuldades. Que em meio, Pai, às suas angústias e dificuldades, eles possam correr para o único que pode livrá-los dela, para o único que pode trazer consolo ao coração, para o único que pode sarar as nossas enfermidades, para o único que pode cuidar de nós da melhor forma, que é o próprio Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.